Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes. Estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Programa que vai ao ar todas as terças, a partir das 10 horas, pelas ondas da 95.9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, eu, professor Roberto Câmara, do Departamento de Física, e hoje, infelizmente, não teremos a presença do professor Luiz Henrique. No estúdio, temos o apoio na técnica de som do nosso colega Leonardo Paixão, aluno do curso de Física da UFRR. Na direção do núcleo, temos o amigo Felipe Reis. Hoje no programa iremos falar sobre o tema Ciências Espaciais, Antártida, com a pesquisadora do INPE, Emília Corrêa. A Emília é bacharel em Física pela USP e tem mestrado e doutorado em Ciências Espaciais pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Bom dia, Emília, seja bem-vinda ao programa Por Dentro da Ciência. Bom dia. Emília, bem interessante sua visita aqui pra gente, para falar o que é ciências espaciais. Você podia explicar para os nossos ouvintes? Nós atingimos ouvintes de todas as formações, mas principalmente o público universitário. O que são ciências espaciais? Bem, ciências espaciais envolve todas os estudos relacionados às geociências, né? Em que o nosso meio ambiente, a nossa atmosfera é controlada pelos fenômenos solares. E isso estaria relacionado com o que a gente chama de clima espacial, ou seja, as mesmas condições climáticas que a gente tem, as alterações aqui na baixa atmosfera, na troposfera, devido às condições de variações de temperatura, nós temos algo semelhante na região, no geoespaço, aqui no espaço em torno da Terra, que é relacionado com a atividade solar e fenômenos solares, ou seja, a chegada de partículas, de radiação, tudo isso afetando o nosso campo magnético e alterando as condições do campo e da atmosfera como um todo. Isso que é chamado de clima espacial. Essas alterações devido ao comportamento e a fenômenos solares. E aí, esse é o campo das ciências espaciais, estudar esses fenômenos. Isso. O objetivo do estudo é caracterizar quantitativamente esses impactos e avaliar o efeito dessas alterações no nosso dia a dia, porque o nosso dia a dia é afetado por telecomunicações, utilização de GPS, e todos esses fenômenos que acontecem no geoespaço afetam a sociedade atual, que está baseada nesse tipo de informação. E então, aquele monitoramento que a gente faz sobre o clima, vai chover, fazer frio, ventar muito, existe também um monitoramento acima da atmosfera que influencia as chuvas, a pressão, o vento? Existe, exatamente. Existe todo um programa agora chamado Clima Espacial, devido a esses impactos na tecnologia atual da sociedade, que é muito importante, porque usuários de GPS, eles são muito afetados por essa climatologia espacial. Quando você tem um fenômeno solar atingindo a Terra, ele produz perturbações na alta atmosfera que acabam até dando blackouts de comunicação com seu sistema GPS, prejudicando a sua localização. E se você se baseia nisso, principalmente os aeroportos estão utilizando isso para pouso de aeronaves, para construção de reservatórios de água, posicionamento de alta precisão, então tudo isso afeta. Então é importante você ter essa previsão. Monitorar o meio ambiente sempre é importante, né? Mesmo o terrestre e o extraterrestre. O espacial, para não dizer uma palavra extraterrestre, vamos chamar de espacial, até mais interessante. E, Emília, me diz uma coisa, a gente tem uma dependência
Hoje nem tanto, mas antigamente a gente tinha uma grande dependência de telecomunicações via satélite. Esses efeitos do clima espacial afetam muito os nossos satélites, principalmente os de telecomunicações. Só para adiantar a pergunta, não sei se vocês acompanharam, a Google lançou um satélite agora para cobrir uma boa parte da Amazônia com internet, tendo em vista a impossibilidade de lançar fibra ótica. Esse tipo de satélite e os de comunicação e os outros sofrem influência desse clima espacial? Todos sofrem, porque na verdade eles se baseiam em comunicações, ondas eletromagnéticas atravessando a ionosfera, que é um meio ionizado, e o comportamento desse meio ionizado é fortemente afetado pelo clima espacial. Então, quando foi lançado o sistema GPS, eles escolheram frequências em torno de 1 giga, 1 giga.2, que é uma frequência que é pouco, vamos dizer, minimamente afetado pela ionosfera. Mas em certas condições críticas de perturbação do clima espacial, até essas frequências são afetadas. Então, qualquer comunicação que envolva satélite, onda eletromagnética passando pela ionosfera, vai sofrer esse efeito. A gente tem efeito de perturbação em ondas de rádio, por exemplo, ondas curtas de rádio FM, rádio AM, devido ao clima espacial? Também tem. Desde o VHF até a alta frequência, até o HF. Todas essas frequências sofrem efeito. O VHF, a frequência muito baixa, que é o kHz, né, ele é afetado devido a variações na base da ionosfera, que durante grandes explosões sofre alteração. Quando você fala explosões solares. Explosões solares, em que você tem um aumento de radiação que ioniza a camada mais baixa, e isso altera as comunicações de baixa frequência. As de alta frequência, em torno de megahertz, elas são afetadas mais em torno de 300 quilômetros, e também são fortemente afetadas durante as explosões solares. Até tem agora uns estudos tentando caracterizar o comportamento da ionosfera para caracterizar melhor nessas faixas de frequências que, devido ao problema de comunicação de satélite, ter essas interferências maiores, eles estão usando bastante alta frequência agora na comunicação. Mas ela também é afetada pelo clima espacial. Então, a alta frequência também sofre alteração. Também. Daí o impacto direto nas nossas telecomunicações. Uma vez eu conversando com o capitão do Exército, e ele falou uma coisa, ainda tem especialista, o Exército, as Forças Armadas, principalmente o Exército, ainda opera o rádio amador, aquele telecomunicações. Sim. E aí ele falou uma coisa qual a importância desse sistema para o Exército, para as telecomunicações? Se houver um blackout, numa hipótese de acabar toda a energia, desligar tudo, não tem telecomunicações. E esse sistema que eles usam é um sistema que o soldado está carregando o rádio de longa distância nas costas com a bateria, e é o único sistema que, em princípio, não seria afetado se faltar energia geral no planeta. Então, mesmo com essa segurança que ele me falou que tem, esse sistema, na verdade, ele também é afetado pelo clima geoespacial. E existem épocas do ano em que você tem essa comunicação melhor ou pior. Tem épocas que determinadas frequências você não pode operar por causa da condição do clima espacial, das condições da ionosfera. E esse clima espacial, ele tem alguma relação de afetar o clima terrestre, esse que a gente está mais acostumado de previsão do tempo? Há alguma relação entre eles dois? Sim, porque toda a nossa atmosfera ela é controlada pela radiação solar. Então, vamos dizer, o nível de ionização e quantidade de energia que chega aqui na Terra é função da atividade solar. O Sol tem um ciclo de 11 anos, em que ele tem um máximo de emissão de radiação, e associado a essa variação de 11 anos, existem estudos que mostram uma variação de temperatura aqui, acompanhando essa variação. E associado ao ciclo de 11 anos, existe uma anomalia
a pequena era do gelo, que aconteceu em torno de 1600, em que a atividade solar teve um mínimo por um longo período, maior do que 11 anos, e a temperatura da Terra caiu muito. O rio Sena congelou, o Tâmisa congelou, então foi chamada a pequena era do gelo. Atualmente nós estamos na queda do 24º círculo solar, que foi metade do ciclo anterior, ou seja, foi metade da quantidade de energia do ciclo anterior, e existem previsões de que o próximo, com o máximo daqui a uns 6 anos, que vai ser mais baixo ainda. Então, existem alguns modelos, algumas previsões de possível pequena era do gelo nos anos próximos. Daqui a 6 anos. Não daqui a 6 anos, mas à medida que esse ciclo for diminuindo de Isso, tempo, o ciclo de exato. explosões solares. Exato. E a gente monitora essas explosões também. A gente... Sim. Bem, os chineses já acompanhavam a presença de manchas no Sol e o ciclo de 11 anos, associado ao número de manchas, ele já era mais ou menos... Tinha-se essa informação mais ou menos desde a época dos chineses. Aí, com a invenção do telescópio, e aí que começou a observação rotineira dessas manchas e foi que se iniciou a contagem desses ciclos, e nós estamos no 24º agora, tá? Mas tá. 24º, esse Sim. número é em função do ciclo de 11 anos. Que começamos a medir, né? Isso, a medida constante do número de manchas. Me despertou a curiosidade, como é que os chineses observavam essas manchas solares? Então, hein? você não pode falar a tecnologia. A gente teve recente um eclipse, e uma das coisas que a gente orientava, a TV orientada, não olhe direto para o Sol. Como é que os chineses mapeavam essas manchas? Eles olhavam, nesses dias meio enevoados, eles olhavam para o Sol. E aí eles começaram a verificar estruturas escuras na superfície do Sol e aí começaram a anotar essa informação. Daí que vinha, só através de dias enevoados, não de olhar direto para o Sol. Aí, com a chegada do telescópio, na verdade, você tinha a imagem projetada, e dessa imagem projetada é que eles fazem a contagem. Pegavam as manchas solares. Que foi o Galileu, né? Então, para a gente entender, a cada 11 anos eu tenho um ciclo de maior número de explosões. Isso. E quanto tempo demora essa maior intensidade de explosões? Um ano, 2? Em faixa 2 a 3 anos. Então fica 2 a 3 anos. 2 a 3 anos no máximo. Agora estamos chegando no mínimo. Vai ficar também 1 ano durante essa fase de mínimo. É nesse período que o clima espacial é muito afetado e, consequentemente, afetando a gente aqui. Isso. Na verdade, associada às manchas é que você tem a ocorrência do maior número de explosões. Porque o que é a mancha? A mancha são regiões onde o campo magnético solar é mais intenso. E aí você tem mais instabilidades e ocorrem as explosões. Então, quando você tem mais manchas, você tem mais explosões. E associado às explosões, você tem as mais fortes, que as manchas são bem grandes, você tem erupção de matéria. Parte dessa matéria é ejetada do Sol e as que vêm na direção da Terra é que produzem as perturbações aqui, que é o que define o clima espacial, a atividade. Perturba o campo magnético e produz essas alterações aqui na Terra. Tá, e Emília, o que acontece quando você tem medida então do campo magnético do Sol e aí você observa pela intensidade do campo magnético que começou um ciclo de explosões? Ou você já consegue detectar por efeitos no clima espacial aqui na Terra, como telecomunicações? Como é que é feito esse monitoramento? Não, a gente monitora o Sol, as emissões solares, e a partir do que acontece no Sol se faz uma previsão da possível perturbação aqui na Terra. Porque nem toda explosão tem uma ejeção de matéria que vem afetar a Terra. Ela tem que vir na direção da Terra. Então, existem algumas condições especiais em que favorecem isso e se faz uma previsão de que tal atividade provavelmente vai atingir a Terra dentro de 2 a 3 dias. E você está jogando esses dados em modelos. Qual o grau de precisão desses modelos que a gente tem hoje? A gente está acertando, não é igual o clima
que a gente vê baixo. Clima da Terra é modelo, é tanto que a Alemanha tem um modelo, os Estados Unidos, o resto do mundo tem outro. Então, o cara diz, é natural, o cara dizer, vai ser um dia ensolarado com chuvas. Aí a gente diz que é 50% de erro, porque ele vai acertar um ou vai acertar outro. Como é que está o modelo de previsão para o clima espacial? É que o modelo do clima espacial, ele não é um modelo. A gente tem a observação, e como os fenômenos demoram um certo tempo para sair do Sol e chegar aqui, você sabe o que aconteceu no Sol e tem uma probabilidade de ter diferença de tempo de chegar aqui. Por exemplo, as explosões solares, a radiação das explosões demora 8 minutos, que é o tempo de deslocamento. Tempo de chegada da informação aqui, né? Porque a radiação também afeta as condições da ionosfera. E os fenômenos associados à ejeção de matéria demoram de 12 horas até 3 dias, em função da velocidade desse processo. Então, a gente tem uma previsão, vamos dizer assim, o fenômeno aconteceu e se avalia se ele vem para a Terra ou não. Se ele vier para a Terra, a gente tem uma previsão mais precisa do que o clima aqui na troposfera. Na troposfera. Isso. A previsão do tempo que a gente tem aqui, a fonte que a gente usa é o INPE. Tem uma divisão de clima lá no INPE. É a estrela do INPE. Alguns colegas do INPE fazem esse comentário. Como é que é o estudo desse tempo, desse clima geoespacial no INPE? A gente tem divisões de clima lá, quer dizer, esse setor é um setor dentro do estudo do clima terrestre ou é um núcleo específico para estudar clima espacial? Não, é um setor à parte, é um programa de clima espacial criado dentro do INPE, é uma estrutura bem diferente, inclusive espacialmente diferente. Parcialmente. Porque localizado fisicamente em outro local. O de meteorologia, o CPTEC, é em Cachoeira Paulista, e o de clima espacial é em São José dos Campos, né? Mas é uma estrutura grande, bem elaborada, que tem uma página na internet que dá essa previsão dia a dia do clima espacial. Vocês utilizam dados de satélite também para estudar, ou seja, há satélite lançado para estudar clima espacial ou dá para monitorar não. Tudo aqui da Terra? Do INPE não, mas a gente utiliza satélites internacionais que disponibilizam esses dados na internet e a gente usa para... São dados acessíveis? São dados acessíveis. Da NASA, da NOAA, tem todos esses sites. NOAA é a agência europeia? Não, NOAA é dos Estados Unidos também. Dos Estados Unidos também? É a meteorológica. Mas também dá informação de clima espacial. De clima espacial. Você está ouvindo Por Dentro da Ciência, programa semanal que aborda tema do Departamento de Física da UFRR. Comunicação pública, você sabe o que significa? Significa informação voltada ao interesse coletivo, gerar conteúdo educativo preocupado com você, cidadão. É foco da FM Universitária 95,9, uma rádio pública a serviço do bem-estar da sociedade. Todos os dias, ela entra na sua casa, sem demora. Acompanha você no táxi, no trabalho e na rua. Leva informação, cultura, cidadania e muita música. Assim é a FM 95,9, uma rádio pública que fala a sua voz. Ouça, participe. A Universitária FM está a serviço da sociedade. Você está ouvindo Por Dentro da Ciência, programa semanal que aborda tema do Departamento de Física da UFRR. Emília, você comentou que usamos dados de satélite da NASA, quer dizer, o Brasil não tem satélite específico para estudar o clima espacial, e a gente usa dados de satélite dos Estados Unidos. Como é que é o estudo do clima espacial no mundo? É só o Brasil que trata com isso, ou além dos Estados Unidos tem mais alguém? Como é que é essa interação internacional? Não, o mundo inteiro
trabalha com isso, inclusive existem projetos na Europa, programas, e o objetivo desses programas e projetos é a globalização, ou seja, a participação de o maior número de países possível, porque, na verdade, o sistema envolve todo o globo terrestre, então você tem que ter essas informações em todo o globo terrestre. E é de grande interesse, principalmente sobre os continentes, onde você tem a população, mas também em outros lugares não habitados, porque você tem outros sistemas operando agora. Então, na verdade, a gente interage muito com grupos estrangeiros na participação desses programas internacionais de clima espacial. E desses grupos estrangeiros, a gente pode dizer que o mais forte é o grupo americano, quando eu falo mais forte, que tem mais tradição, tem mais equipamentos, tem mais pessoas formadas. Bem, os Estados Unidos sim, é um grupo forte, mas a Europa tem grupos muito fortes lá. Inclusive agora tem até os satélites GPS específicos da Rússia, o europeu, o Galileu, o GLONASS, que na verdade eles podem ser utilizados em vez de usar o sistema GPS, que é o sistema americano. Usar os outros sistemas. Os outros sistemas, eles estão operando. Inclusive, este ano, em conjunto com os italianos, a gente instalou equipamentos em que o sistema GPS, não é mais GPS, é GNSS que se fala, né? GNSS, Global Navigation. É o europeu esse daí? Não, GNSS é o nome genérico, porque GPS são os satélites americanos. Agora, você tem outras redes de satélites para posicionamento, que é o GLONASS e o Galileu. Está qualificando a rede, não o satélite. Isso. Então, agora o termo que se usa é o GNSS, que é o Global Navigation Satellite System, que aí fica mais genérico. E esses sistemas agora, os novos GPS, os receptores, eles já recebem sinais dessas várias constelações. Então você não precisa ficar mais dependente do sistema americano. Apenas dos satélites americanos. Isso, e os demais. Olha, esses novos aparelhos, indústria americana está fabricando? Você consegue? O que a gente usa é o da indústria americana, mas os italianos, esse sistema que eu falei em colaboração com os italianos, eles desenvolveram um específico, mais simples, para pegar o dado bruto e que pode substituir esses comerciais desenvolvidos pelos Estados Unidos. O acesso a esses dados, você falou que há uma cooperação internacional muito forte. O acesso a esses dados é acesso público. É acesso público. Aos dados do GPS, sistema GPS americano, você entra no site IGS. Então lá você tem todas as estações receptoras que você tem acesso aos dados, as efemérides que você pode utilizar para caracterizar o comportamento da ionosfera aonde você quiser no mundo. Você está falando para estudo da ionosfera. Isso. Porque eu estou pensando aqui, a gente está acompanhando aí na mídia, o ditador norte-coreano está lançando cada dia mais mísseis com mais precisão no local. Ora, ele usa GPS. Esse acesso à informação, ele também consegue, não tem como evitar que ele pegue tanta precisão do GPS? Aí que tá, por isso que existem os outros sistemas desenvolvidos por outros países, para evitar isso, porque se os Estados Unidos quiser fechar esse acesso à alta posição, ele pode. Então, é uma questão do sistema em si, se ele resolver fechar aquela informação, ele pode fechar. Então, criar outros sistemas para não ficar dependente apenas do sistema americano. Daí a ideia desse sistema russo, desse sistema europeu. Seria essa forma. Seria dessa forma. Emília, um dos problemas que a gente tem na continuidade da pesquisa no Brasil, por exemplo, na área de plasma, a gente tem um professor no departamento de física, professor Eliel, que já fizemos um programa com ele, e ele é da área de plasma, formou-se pela Federal Fluminense, e ele comenta que essa área de plasma, o grupo de plasma tem diminuído a quantidade de gente na comunidade. Ele tira pelos encontros nacionais, que pouca gente tem procurado fazer pós-graduação na área de plasma. Talvez por aplicabilidade, não sei esclarecer. Como é que está a formação de pessoal na parte de estudo do clima espacial?
Bem, a procura por estudantes até que é razoável, temos um grande número de estudantes com interesse nessa área. O problema na nossa área é a absorção desses estudantes no futuro. Então, alguns se desestimulam no meio do caminho, mas até que a procura é razoável, porque tem muita aplicabilidade agora o clima espacial, em várias áreas, como para definição de redes elétricas, caracterização das correntes da atmosfera que afetam as redes de transmissão de energia, telecomunicações e geoposicionamento. Então, tudo isso requer essa ciência. Então, existe uma grande procura, mas vamos dizer assim, o futuro não é muito promissor devido às condições atuais do país, em que não consegue absorver esses alunos e continuar eles na área. Na área de física, que é a nossa área, a gente viu uma evolução na formação, principalmente na pós-graduação. Ainda na minha época de mestrado e doutorado, a gente tinha oferta de bolsas para ir para fora do país, porque a formação ainda não era consolidada aqui no Brasil. A CAPES oferecia bolsa para fazer doutorado no exterior. Hoje ela não oferece mais na área de física. Nós, na área de física, matéria condensada, cosmologia, mecânica estatística, a gente já está muito bem consolidado, muito bem mesmo. Como é que é a formação nessa área de clima espacial? A gente tem bons centros ou só tem o INPE formando? Não, a gente tem bons centros. Recentemente, a Universidade de Mackenzie criou um curso de pós-graduação também nessa direção, um curso de Ciências e Aplicações Geoespaciais, que já teve a formação de seus primeiros doutores agora, neste ano. Nós temos um roraimense nesse programa, né, que foi ex-aluno da UFRR, fez mestrado conosco na UFRR e hoje está fazendo doutorado nesse programa. Acabando o doutorado lá com a gente, especialmente nessa área de caracterização da ionosfera equatorial em comunicações de alta frequência, que é o que os militares estão usando mais, esse tipo de comunicação, porque o via satélite tem vários problemas, né? Eles começaram a migrar para a parte de alta frequência, mas também estão encontrando alguns problemas de propagação de ondas em função da frequência em longa distância. Então, é um interesse atual caracterizar bem esse tipo de propagação de ondas de alta frequência na ionosfera no momento. Então, e temos um roraimado, filho da UFRR, filho acadêmico da UFRR, trabalhando nisso. É uma satisfação saber disso. O envolvimento que a gente tem. Emília, a gente teve uma visita do INPE aqui em 2005, uma grande missão, que ficaram equipamentos instalados aqui por cerca de 2 meses, um bom tempo monitorando. E um dos atrativos para essa missão aqui é o que a gente conheceu à época por um fenômeno chamado bolha ionosférica. Você podia explicar, inclusive, à época, nosso sistema de comunicação aqui na UFRR, o enlace da internet ainda era via satélite. A telefonia também ainda era via satélite, lá em 2005. E eu brincava com o pessoal, não, a gente tá com problema na bolha. O problema é a bolha. Quando tinha problema de telecomunicação, aí a gente fazia o problema é a bolha. Então muita gente já ouviu falar nessa bolha ionosférica. Você podia explicar, como especialista, o que é essa bolha e por que o nosso estado, qual a extensão dela, por que o nosso estado tem essa bolha em cima, ou tinha? Bem, a bolha ionosférica, na verdade, é como se fosse um balão de gás, ou seja, só que ao contrário, que essa bolha é uma área em que você tem uma rarefação da densidade de partículas ali dentro. Ela se forma lá localmente, perto da meia-noite, na região do Equador, e vai se expandindo para oeste, na ionosfera. Então, quando ela se forma, na verdade, ela atrapalha as comunicações, porque ela gera gradientes de densidade, e esses gradientes de densidade são como as perturbações ionosféricas. As ondas eletromagnéticas são espalhadas por essas perturbações, e você tem os seus problemas de comunicação.
Tá? Então, a bolha é um fenômeno que começa à meia-noite local e se estende por algumas horas durante a noite, devido a essa perturbação. Bem, outro fenômeno que afeta a ionosfera na região equatorial é chamada anomalia equatorial, que está associado à iluminação solar, ou seja, durante o dia, que você tem uma maior ionização. Isso faz com que a região em torno do equador magnético, não geográfico, ela se expanda, ou seja, ela se eleva em altura, e isso produz um efeito fonte, que parece uma fonte. Você sobe no Equador, esse material sobe e ele acaba escorregando pelas linhas do campo magnético para latitudes um pouco maiores, em torno de até 10 graus de latitude. Esse material que você fala, íons. São os íons da ionosfera, né, que você puxa e eles como se escorregassem pelo campo magnético e vão se... Que íons são? A maioria são elétrons. Elétrons das moléculas ionizadas, oxigênio, nitrogênio, óxido nítrico. Ok. Dessas moléculas ionizadas da ionosfera. Então, aí forma essa redistribuição de cargas que se chama efeito fonte. Essa redistribuição é uma perturbação da distribuição de partículas da ionosfera que produz interferência nas comunicações. Então, a gente tem interferência à noite por causa da bolha e durante o dia por causa da anomalia equatorial. E qual a extensão desses dois efeitos? Porque aqui em cima de Roraima ele se estende até aonde? Então, as bolhas, elas começam na região equatorial e pode chegar até uns 20 graus de latitude, se estendendo para o oeste. E a anomalia equatorial, ela afeta até uns 10 graus de latitude em períodos quietos, ou seja, quando o clima espacial está tranquilo. Agora, quando você tem fenômenos do clima espacial, que a gente chama de tempestades geomagnéticas, né, perturbações do campo magnético, essa perturbação pode se estender até as latitudes médias, que é em torno de 30 a 40 graus. Isso em distância dentro do Brasil, a gente vai até Mato Grosso? Vai Mato Grosso, São Paulo, um pouco mais abaixo. Outra curiosidade, esse fenômeno a gente tem só aqui em cima do Brasil ou tem no resto do mundo? Esse fenômeno ele ocorre em todo o globo, em toda a região equatorial do globo terrestre. Por isso que toda a perturbação e a importância do estudo do clima é em nível global, porque afeta todo o globo. Então a gente tem estações também monitorando, estudando em outras partes do mundo. Na verdade, a gente, inclusive nós brasileiros, pesquisadores nessa área, integramos redes internacionais de instrumentação, porque só você ter a sua rede é um custo muito alto. Então a gente tem projetos internacionais em que todos interagem e se formam essas redes de instrumentação cobrindo grandes distâncias, grandes áreas, desde a região equatorial até a região polar. A gente também tem um fenômeno, um pesquisador lá, o Cristiano, veio, instalou um equipamento aqui para ondas de gravidade. Que tipo de fenômeno é esse? Também é decorrência do clima espacial? Não, ondas de gravidade ele é decorrente do clima da troposfera, condições climáticas aqui embaixo. Ele se gera, essas ondas de gravidade, o que são? São movimentos da atmosfera gerados devido à ação dos ventos. Quando você tem a chegada de uma frente fria, você tem grandes diferenças de temperatura que faz deslocar essa massa da atmosfera. Esse deslocamento são os ventos que a gente tem. Quanto maior a diferença de temperatura, maior a velocidade desses ventos. E esses ventos passando pelo relevo terrestre, que não é plano, ele tem elevações, gera essas ondas verticais, que são as ondas de gravidade, que duram de minutos a horas, né, essas variações, a oscilação delas, e elas se propagam verticalmente para cima e chegam até a ionosfera. Esse efeito é sentido até a ionosfera. Afeta também a ionosfera? Afeta a ionosfera. Além das de gravidade, tem as planetárias também, que são de períodos de dias. Aqui a gente ficou cerca de 2 anos com o equipamento instalado, conseguimos filmar 3 vezes essas ondas. Uma das teorias é que quem está formando é o Monte Roraima, é um dos formadores dessas ondas, os relevos. E infelizmente caiu um raio, queimou o equipamento,
e no momento a gente está parado. Certo, mas então, você tem a parte ótica, né, que tem essas câmeras CCD que observam essas ondas durante a noite. E a gente pode medir o efeito delas usando outros sistemas também, como o riômetro, o VLF, através da oscilação do sinal que a gente mede nas diferentes alturas da ionosfera. Bem, esse papo de clima espacial é muito rico. Essa cooperação que a gente está com o INPE só tem trazido mais interesse para a gente. O programa é muito extenso. A gente vai ter um segundo programa falando especificamente sobre a experiência dos pesquisadores do Brasil na Antártica. A pesquisadora Emília tem muita experiência lá, já foi várias vezes à Antártica. E da cooperação da UFRR com o INPE para estudo do clima espacial. Agradecemos vocês terem estado conosco aqui no nosso Por Dentro da Ciência, na 95.9, Rádio Universitária. Eu, professor Roberto Câmara, juntamente com o Leonardo Paixão. Aguardamos vocês na próxima terça-feira para a segunda parte do programa sobre clima espacial. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças às 10 horas pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.